Aula 9. Dissertativo, argumentativo. Conteúdo: redação para o Enem. Habilidade: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Bom dia! Bom dia a você que nos assiste. Obrigada por mais uma vez poder participar, contribuir com vocês. E depois dessa aula elétrica do professor Newton, eu fico até murchinha, mas vamos lá, você não vai murchar, vamos prestar atenção. Hoje o nosso conteúdo é redação para o Enem, tô no Enem 2015. Vamos falar da tipologia que envolve a sua produção para o Enem, que é o texto dissertativo argumentativo. Porque eu preciso explicar aí para vocês sobre o texto dissertativo e o texto dissertativo argumentativo. Nós temos esses dois tipos de texto, essas duas tipologias. Na realidade, é uma tipologia, mas dividida em texto dissertativo e o dissertativo argumentativo. O dissertativo é aquele texto que você vai expor também sua opinião, mas obrigatoriamente, ou seja, não necessariamente você precisa defender, refutar. Já o texto dissertativo argumentativo, que é o texto exigido na redação para o Enem, você deve apresentar a sua tese, as suas ideias, o seu ponto de vista, refutar, fazer com que o leitor venha acreditar. Você tem que convencer, é um texto de convencimento. Cartela 1. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema O Homem e a AIDS no século XXI, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Vamos falar um pouquinho aqui dessa carteira de número 1, que é a proposta. Gente, hoje nós iremos trabalhar as habilidades e competências. O corretor vai observar seu texto e aí ele vai ter, nós temos 5 possibilidades. Nós vamos ter 5 habilidades, melhor dizendo, o que você deve, né, e o que você não pode fazer na sua redação. A partir dessas 5 competências, dessas habilidades. Aí nós vimos quando falamos em textos motivadores, eu quero que vocês prestem atenção para o seguinte. A prova do Enem já inicia ali, pedindo para que você produza um texto dissertativo, argumentativo em prosa. Pode parecer algo assim bem vazio, a professora dizer, é um texto dissertativo em prosa. Mas muitos alunos não sabem o que é um texto em prosa, infelizmente, para nossa tristeza. Um texto em prosa, gente, é todo texto produzido em parágrafos. É diferente lá do poema, que você produz em versos, estrofes. É texto produzido em parágrafos. Textos de história, geografia, filosofia, são textos em prosa. Porque basta você colocar na sua cabecinha que é um texto produzido em parágrafo. Simples, né? Todo texto produzido em parágrafo é um texto em prosa. Eu já li redações lá do Enem, na correção, que o candidato escreveu que não iria produzir porque ele não sabia o que era um texto em prosa. E é uma informação simples e que você já sabe a partir de agora que você não vai errar. E o nosso texto, lembrando, a nossa tipologia, sei que vocês já assistiram algumas aulas anteriores sobre gêneros textuais. Gêneros textuais, né, são diferentes de tipologias textuais. A tipologia solicitada lá no Enem, texto dissertativo argumentativo. Não é só o texto dissertativo, não é só uma opinião exposta. É um texto dissertativo, argumentativo, onde você irá colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, irá defendê-lo, irá fazer com que o leitor, ou o corretor, venha acreditar no seu texto, tá? Na sua argumentação. Você vai defender as ideias apresentadas. Nós temos aí na nossa cartela, né, a AIDS não é a mesma. Por que diminuiu o medo da doença? É interessante.
eu vou ressaltar algo nesse início aí do texto, que é a questão de como você vai iniciar. Eu posso iniciar meu texto com uma pergunta? Pode sim. É a técnica da interrogativa que nós chamamos. É quando você faz a pergunta e ao longo do texto você irá responder. E nós temos um texto com essa técnica aí. Em 1989, quando o cantor Cazuza assumiu estar com AIDS, o Brasil ainda não sabia muita coisa sobre a doença. Assustada, a população precisou discutir abertamente assuntos como fidelidade, comportamentos sexuais, drogas, transfusão de sangue e tomar atitudes de precaução contra o mal que destruía famosos e anônimos por todo o mundo. Com o passar dos anos, as discussões sobre AIDS perderam destaque, em parte pelo surgimento de drogas que prolongam a vida dos doentes, em parte pelo distanciamento temporal entre a juventude atual e as primeiras vítimas fatais. Hoje o governo declara que a situação está estabilizada, mas a cada ano cerca de 35 mil brasileiros se infectam. Estima-se que no país haja mais de 600 mil infectados, dos quais cerca de 230 mil não sabem ainda que são soropositivos. Apesar disso, muitos jovens descuidam-se, principalmente em relação às práticas sexuais desprotegidas, pois declaram não ter medo da AIDS. Voltando, meu amor, para o início da cartela, que eu não posso deixar passar uma informação, que eu costumo fazer isso com os meus alunos do terceiro ano do ensino médio, né, que são essas palavrinhas aí que estão pertinentes no texto, que eu acabei de ler, como a palavra, né, deixa eu localizar. Mas se vocês localizaram aí já um elemento conectivo, né, no finalzinho da cartela, mas a cada ano. Então eu vou chamar a atenção para esse mas aí, que é uma conjunção adversativa. Muitas das vezes os alunos só usam o mas com i, que é uma conjunção aditiva, tá? O mas, sem o i, apresenta aí, pode apresentar uma adversidade. E lembre-se, o mas, quando está junto da palavra também, o mas também, aí já é um elemento conectivo de adição. Então, aprendam aí. Mas, sem o i, a adversidade. Mas, junto do também, uma locução aditiva. E também tem o estar, não é, gente? Aí nós temos, o governo declara que a situação está estabilizada. Esse está aí com acento, preste atenção numa dica bem legal que eu vou dar para você. Esse está com acento, você faz assim, está com acento, a professora Vidinha falou que está com acento é igual a permanece. E está, né, com a terminação AR, que é o verbo no infinitivo, é igual a permanecer. Então, o professor permanece elegante. Qual é o está que você vai usar? É o está com acento. Né? O aluno deverá estar presente. Qual é o está que você deverá usar? O está no infinitivo. O aluno deverá permanecer. Olha que dica interessante. Está com acento é igual a permanece. Está, terminação AR, é igual a permanecer. E aí você não vai errar mais no está, nem no mas também, e nem no mais com i, ok? Aí nós temos o segundo texto. Vejam que nós temos textos motivadores. Gente, a palavra já diz. Texto motivacional, porque para escrever você precisa ter ali ideias, e essas ideias irão surgir aí na sua produção a partir dos textos motivadores. E o Enem é uma prova bem interessante com relação à redação, porque apresenta esses textos. Né? Na época que eu fiz vestibular ainda não existia, e aí olha que coisa interessante, você recebe lá, que interessante, você recebe uma prova com 3 textos, nós temos textos mistos aí, porque nós temos o texto só escrito, nós temos texto visual, então nós temos textos informativos, são 3 textos aí que o Enem apresenta, que vou destacar aqui. Textos motivadores. Você não pode, em momento algum, copiar nenhum parágrafo, nenhuma frase, período, por simples que seja desse texto, porque o corretor da sua prova estará atento. E ele vai perceber que você fez uma cópia.
lá do texto motivador. O nome já diz motivador. Vai motivar, vai fazer com que as suas ideias, ó, no sentido mais simples, elas venham surgir, as ideias ficarão claras, vem clarear a sua mente, podemos dizer. E nós temos o segundo texto, que é a AIDS não tem cura. Veja, a AIDS não tem cura, preconceito sim. Aí nós temos a fitinha simbolizando, né, essa cor vermelha. Vocês já sabem que faz referência aí, pelo a questão sanguínea mesmo. Os olhinhos não tão tristes assim, porque ainda no selinho, no lacinho vermelho, nós temos os olhinhos aí já representando um pouquinho de paz, os olhinhos bem abertos para a questão do preconceito para as pessoas que apresentam, né, que são portadores da doença. Então, AIDS não tem cura, preconceito sim. E nós precisamos esclarecer, lermos, precisamos estar esclarecidos de que a doença, assim, o impacto dessa doença diminuirá se nós diminuirmos o preconceito com essas pessoas. Um terceiro texto, próxima cartela, por favor, é um texto mais de informações mesmo de como a AIDS, como os portadores estão, vamos, numa linguagem simples, quantidade de pessoas, tem mais gente infectada, como a situação atual, melhor dizendo, desses portadores. Está em evidência, está diminuindo, como está? Então é um texto também informativo, que vai fazer com que na sua argumentação você encaixe perfeitamente. Olha, 3 textos que lhe dão possibilidades de reflexão, de clareamento de ideias, de defesa de argumentos, né? Então, excelente a forma como é trabalhada a redação do Enem, porque não é simplesmente do nada, como acontece na sala de aula, que muitas das vezes o professor coloca lá a temática. Eu sofri muito com isso quando eu era estudante, porque sempre que a sala está bagunçando, eu falo isso para os meus alunos. Aí o professor chegava lá e já fazia o seguinte: escrevam aí 30 linhas. Aí o professor colocava a temática no quadro. 30 linhas sobre meio ambiente. Mas, gente, meio ambiente é um tema tão extenso, tem tanta coisa para falar de meio ambiente, que fica difícil você produzir sobre meio ambiente em 30 linhas. Você não vai conseguir, porque redação, além de leitura, exige algumas técnicas que você vai aplicar ao longo das aulas. E redação é reescrita, é leitura, não existe uma fórmula de dizer que o seu texto vai estar 100%. Mas o candidato que lê, o aluno que costuma ler, jornais principalmente, faça uma leitura. Você que gosta das redes sociais, aproveite aí aqueles vídeos, ou passa no G1, que seja, para você estar aí antenado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, não existe uma fórmula perfeita, que existe reescrita, e é o seu esforço. Eu sei que vocês estão esforçados, eu percebi isso pela aula do professor Nilton, vocês estão elétricos. Nós esperamos, nós do Centro de Mídias, a SEDUC, o professor Aldemir, os professores que estão desempenhando as atividades, esperam muito de vocês, e eu tenho certeza que vocês não irão decepcionar nesse Enem 2015, porque, olha, as aulas estão maravilhosas. Teremos outras aulas sobre redação, com certeza. Critérios de avaliação. Gente, vamos ficar atentos, porque o corretor da sua prova, ele focará nesses critérios aí. Ele vai ver se você tem domínio da norma padrão da escrita. Bem, professor, eu não sou uma gramática ambulante, nem a professora Clégira, mas nós temos que ter o mínimo de conhecimento da gramática que rege aí a nossa língua, gente. Nós temos que ter conhecimento da NGB, aí, normas gramaticais, norma gramatical brasileira, pelo menos o mínimo. É o que o seu corretor vai estar de olho, vai ficar atento aí para a sua produção. Compreensão da proposta de redação. É imprescindível que você tenha a compreensão do tema, da temática que foi proposta ali para você produzir o seu texto dissertativo argumentativo. Organização das informações no texto. Eu costumo dizer para o meu aluno, quando eu trabalho, por exemplo, orações coordenadas. Por que eu trabalho as orações coordenadas? Porque nas orações coordenadas, nesse conteúdo, eu irei falar, ou então eu vou aprender sobre os elementos conectivos,
para eu poder utilizar ao longo do meu texto, para eu fazer esse encadeamento, para não ficar aquele texto cheio de ou cheio de porquê, e muitas vezes aquele porquê só usa o porquê junto, sem acentos. Porquê. E aí você tem uma quebra, uma falta de coerência, muitas vezes, no seu texto, de coesão, porque você não busca esses recursos nas suas aulas lá de língua portuguesa, quando você está aprendendo sobre orações coordenadas, orações subordinadas, sobre concordância verbal, concordância nominal. E isso faz falta na hora da produção textual. Afinal de contas, a sua redação vai dizer um pouco sobre você. O que você conseguiu ao longo da sua vida escolar. Quais foram os mecanismos que você conseguiu levar para a sua produção, para a sua oralidade, enfim, para a sua vida cotidiana. A argumentação, seu ponto de argumentação. Bem, o que é argumentar, professora? Eu tenho uma temática sobre todo assunto. Qualquer indivíduo, eu costumo falar para os meus alunos também, que qualquer indivíduo tem o seu posicionamento acerca de uma determinada temática. E aí, dependendo do conhecimento que ele tem de mundo, ele vai defender ou não essas ideias. E isso que é argumentar, mas com pontos ali que façam com que, bem, se eu estou defendendo uma ideia, é porque eu quero que alguém acredite. E eu vou persuadir o leitor. Não, leitor, eu penso assim, por isso. E aí, ao término da leitura, quem está lendo vai dizer, ele fica assim balançado. Realmente eu posso concordar ou não com a sua ideia, mas mexeu um pouco comigo. Essa é a ideia do texto dissertativo argumentativo. Proposta de intervenção. Gente, proposta de intervenção, proposta. Eu não vou apontar uma solução, é uma possível solução. Eu apresento a ideia, aí vamos falar de forma comum, eu tenho o meu ponto de vista, desse ponto de vista, eu já apresentei minha ideia, defendi, agora no final, que é a minha conclusão, eu vou apresentar uma possível solução. Eu não vou ser o herói ou a heroína. Eu vou apresentar o que nós poderíamos, o que poderia ser feito para que isso não acontecesse. Isso é que é proposta, uma proposta de intervenção para o problema que você idealizou, mencionou ao longo do texto. Aí nós temos alguns textos aqui, textos com o domínio da norma padrão da escrita. Nós vamos apresentar sempre um que tem o domínio e um que não tem, para que vocês percebam o que é esse domínio da norma padrão. Todo mundo sabe que a norma padrão são os conhecimentos acerca da nossa gramática. Né? Então, nós temos um texto aí que não apresenta domínio. O texto era sobre a imigração no século XXI. A temática era essa. Os imigrantes. Por que vieram tantos imigrantes para o Brasil? Ele já começa com a técnica da interrogativa. Até aí tudo bem. A ideia é responder. Já que iniciou o texto com um questionamento, ao longo do texto o candidato deve responder. Lembrando, sempre argumentando, explicando. Os imigrantes vieram para o Brasil em busca de trabalhos para sustentar sua família, onde eles trabalhavam em lavouras de café, casa de senhores. As mulheres também lavoravam com seus maridos. Alguns trabalhavam nas indústrias de café. Os imigrantes viviam à custa de ordens de seus senhores, tinham que obedecer tudo que eles pediam, senão apanhavam. As mulheres deixavam seus filhos nas choupanas, às vezes uma ficava e cuidava de todos. Outras vezes ficavam sozinhos. As mulheres que trabalham nas casas dos seus senhores eram... Olha aí, que interessante. As mulheres que trabalham na casa dos seus senhores eram humilhadas. Aí você já percebe que... E às vezes eram ama de leite dos meninos da sinhá. As mulheres faziam artesanatos como tapetes, redes, enfeites. Assim, eles tiravam sua própria renda para sua alimentação. Plantavam mandioca, milho para seu sustento. Eles iam levando a vida com o pouco que tinham para sobreviver. E aí, o candidato, eu posso dizer que ele não está atento à tipologia textual, porque ele vai fazendo um relato do que acontecia. Ele não vai, em momento algum, argumentando. Então, ele não teve esse domínio aí. E conhecer tipologia textual faz parte do processo. Eu tenho que conhecer o que é gênero e o que é tipologia. Então, eu não posso colocar uma narrativa lá no meu texto dissertativo argumentativo, porque já não corresponde à tipologia mencionada. Muitos alunos questionam, professora, e fulano colocou
um candidato de uma cidade X colocou uma receita lá na redação. Ele agiu de má fé, porque ele sabe, é pertinente, é possível perceber que o aluno coloca lá no meio do texto, talvez um pouquinho de atenção aí na hora da correção, mas você sabe que a tipologia é texto dissertativo argumentativo. A receita, né, de um bolo é um gênero textual. E a receita não corresponde a um texto que você está argumentando. Então, você não deve fazer isso. Né? Você não deve testar o corretor, porque além de você atrapalhar todo o processo de uma prova que é séria, você atrapalha alguns corretores que fazem o seu trabalho bem feito. Então, você, aluno, tem que saber disso. Tem que saber a tipologia que você irá expor no seu texto, irá colocar no seu texto, né? E não brincar com esse tipo de coisas. E aí, no caso do candidato, aí não foi nenhuma brincadeira, porque com certeza, se ele não aprendeu o que é gênero e tipologia, ele joga uma narração. Então, ele não tem domínio ali da norma padrão nesse sentido, da questão de reconhecer o que é um gênero, o que é uma tipologia. Próxima cartela. Aqui nós temos um candidato que já apresenta domínio. O capitalismo, a globalização e a revolução tecnológica do último século são fatores que possibilitam ao Brasil, mesmo sendo um país subdesenvolvido, se consolidar como uma nação emergente que, apesar de enfrentar ainda graves e numerosos problemas de ordem econômica, social e política, apresenta-se como salvação para povos de diversos outros países que para cá migram com frequência. Os imigrantes que por aqui aparecem vêm principalmente de países com problemas econômicos e buscam no Brasil melhorar de vida. Apesar da chegada desses imigrantes causar certa confusão na cidade a que eles se destinam depois de algum tempo, conseguem se estabilizar e manter vida normal. Esse movimento imigratório acontece a partir de economias inferiores às do Brasil e mostram que muitos outros países encontram-se em situações mais precárias que a nossa. Então, a partir da análise dessas imigrações, leva-se a crer que a modernidade incute no homem um sentimento de mudança e transformação, onde as pessoas não se apegam mais às dificuldades encontradas e escolhem sempre ir em busca de melhorias para a sua vida. Aqui nós temos um fragmento, mas você, ao longo do texto, até na leitura do texto, você percebe que já tem todo o encadeamento de ideias. Aqui o candidato já apresenta domínio da norma padrão, ele já consegue desenvolver uma argumentação, e é assim que o seu texto deve ser. Né? Não vai mudar a tipologia. Seu texto é dissertativo argumentativo. É convencer. Outra coisa, não coloquem eu acho, eu penso. Quem acha não tem certeza. O seu texto é de convencimento. Você vai persuadir, você vai refutar, você irá confrontar. Então, vocês devem ter total atenção na hora de produzir. A professora falou, meu texto é um texto de convencimento. Ele tem essa finalidade. Compreensão da proposta de redação. Você tem a temática, e aí você vai seguir. Se foge a essa temática, você não atende a proposta. Os imigrantes, por que vieram tantos imigrantes para o Brasil? Os imigrantes vieram para o Brasil em busca de trabalhos para sustentar a sua família, onde eles trabalhavam em lavouras de café, casa de senhores. As mulheres também lavoravam. Olha aqui, gente, problema não é de concordância. As mulheres também lavoravam com seus maridos. Alguns trabalhavam nas indústrias de café. Os imigrantes viviam à custa de ordem de seus senhores. Tinham que obedecer tudo que eles pediam, senão apanhavam. As mulheres deixavam seus filhos nas choupanas, às vezes ficavam uma e cuidava de todos, outras vezes ficavam sozinhos. As mulheres que trabalham na casa dos seus senhores eram humilhadas e às vezes eram ama de leite dos meninos da Sinhá. Mais uma vez, corresponde, gente, a tipologia que é solicitada na prova do Enem? Não, porque na prova é um texto dissertativo argumentativo, amores. Não é um texto narrativo. Você não deverá fazer isso em hipótese alguma, porque senão você não vai estar de acordo com a proposta do que é solicitado na sua avaliação. Ok? Próxima cartela. Atende à proposta, né? O mundo sofre mudanças socioeconômicas periodicamente, seja por motivos naturais ou incidências políticas. De forma sazonal, elas influenciam bastante a migração mundial. Que interessante esse texto.
O Brasil, que tem suas origens compostas basicamente por colonos e imigrantes, ainda registra de forma mais moderada imigrações de várias partes do planeta. Nos séculos passados, esse fenômeno contribuiu para o desenvolvimento de nosso sistema industrial e, consequentemente, para a formação de nossa cultura, nos tornando hoje uma das principais economias mundiais. A imigração para o Brasil é praticamente motivada pelo potencial econômico apresentado pela mídia internacional. Pessoas de países menos desenvolvidos acreditam que aqui poderão atingir estabilidade financeira e melhores condições de vida. A grande maioria desses imigrantes são originários da América Latina. Infelizmente, o nosso poder público não tem conseguido manter controle e fiscalização. O crescimento da imigração é maior que a capacidade de implantação de políticas de controle. Haja vista a dimensão territorial do nosso país, se faz necessário e até de forma agressiva a manutenção e criação de métodos de controle, não para coibir ou proibir, mas simplesmente para garantir a cidadania para aqueles que desejem contribuir para o crescimento do país. Texto completo, bem interessante, numa linguagem simples. Você não precisa usar aquilo que você não conhece. Utilize um vocabulário simples, mas que o seu texto consiga estar de acordo com o que é solicitado. Você não precisa colocar uma palavra que você não conhece o significado, porque uma palavra posta no seu texto de forma correta, ela irá quebrar toda a questão. Aí é que entra a questão da coesão e coerência. Nós veremos isso aí nas próximas aulas, com certeza. Só o início ainda. Hoje nós estamos apresentando as habilidades que vocês deverão desenvolver nas provas. O que o corretor ficará atento na hora de fazer todo o seu trabalho de fiscalização, porque não deixa de ser, são habilidades. Então ele vai verificar, vai avaliar da primeira até número 5. Professora, se eu falhar na 5, eu estou zerado? Não, ainda não. Você precisa simplesmente na próxima prova, você perderá alguns pontos, mas não posso dizer que está zerado, mas você perde ponto, porque são habilidades e são 5, então não pode faltar, não deve faltar nenhuma delas. Próxima cartela, por favor. Organização das informações no texto. Texto incoerente. O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Esse era o tema de prova do Enem. E aí esses textos, depois eu vou falar sobre onde você pode encontrar esses textos. E são textos dos alunos, dos estudantes do terceiro ano do ensino médio, que fizeram aí a prova do Enem. Então, as possibilidades ou não de você... eu vou me dar bem na prova, preste atenção em alguns textos, e a partir daí você já pode melhorar o seu comportamento na hora da produção textual. No Brasil, a população e seus imigrantes cada dia sempre aumentam. No país, queremos um país com suas elevações concretas, restintas de modernização, para que possa revolucionar as questões postas pelo poder. Você percebe que aí já está difícil. Diremos que cada investimento buscamos da própria finalidade de querer e afirmar suas propósitos. Olha aí, esse texto de aluno de ensino médio. Seria legais e integrais dos seus receios investido em cada capitalismo. Gente, alguém entendeu algo aí? Não tem como, porque o texto não corresponde. Está um texto completamente fora do padrão. Temos sim um propósito brasileiro fundamental de cada país, para buscarmos para cada imigrante de suas soluções positivas para o desenvolvimento parcial de cada país. Não apresenta uma lógica, uma sequência lógica, introdução, desenvolvimento, conclusão, encadeamento das ideias. O texto está completamente confuso. O Brasil é um país desenvolvido que revê esse quadro. Para isso, nós buscamos requerimento de países subdesenvolvidos. O candidato usa a palavra requerimento aleatoriamente. Então, cuidado, foi o que eu falei anteriormente. Cuidado com uma palavra que você coloca, que você põe no seu texto, porque pode quebrar toda uma sequência lógica. E a lógica consiste na sua produção, coerência, coesão. Tenha esse pensamento de revisar depois. Eu vou ter que aprender a fazer o meu texto nas características. Introdução, das partes que compõem o texto dissertativo e argumentativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu devo fazer na minha introdução?
O que eu devo fazer no meu desenvolvimento e na minha conclusão? Não se preocupe que nós teremos a próxima aula, próxima cartela. Por exemplo, o Haiti teve uma proporção fundamental de preocupação financeira, mas para isso imigrantes lutaram, mas o candidato escreveu a si mesmo, do jeito que vocês estão vendo, para rever este quadro. Diremos sim que queremos que o país, em ações positivas e melhoria de todos, cada país tem um termo de um bom desenvolvimento parcial para cada investimento, nem sempre todo tem sua preocupação financeira para o seu esclarecimento do desenvolvimento que veremos em nosso país. Vejam que fica até difícil a leitura. Já não consigo nem fazer a leitura do texto, porque o texto está totalmente fora do padrão. Não tem coerência, não tem coesão, não foi um texto pensado naquela ideia principal, na argumentação, na defesa ou não dessa ideia. Foram palavras escritas ali aleatoriamente, sem nenhuma preocupação. Próxima cartela, por favor. Aqui nós temos um texto coerente, aí já alivia um pouco, né? Brasil, um país de todos. Atualmente, o Brasil passa por uma boa fase de crescimento em vários setores e está entrando cada vez mais no cenário mundial. 2 exemplos disso que podem ser citados são as Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016 e a Copa do Mundo 2014. Esses e outros fatores atraem pessoas de várias partes do mundo para o Brasil, porque vem aqui oportunidade de crescimento profissional e pessoal, diferentemente de como ocorre em alguns países, principalmente na Europa e Estados Unidos. O Brasil recebe bem as pessoas vindas de outros países, legalizando sua situação e fornecendo a elas oportunidade de emprego, moradia e estudos. Porém, não era assim alguns séculos atrás. No período colonial, vejam que ele falou alguns séculos atrás, aí ele vai explicar, ele vai defender. No período colonial, o imigrante vinha para o Brasil geralmente trazido por um senhor de engenho, como na maioria dos casos eles vinham sem dinheiro. O senhor arcava com os custos da viagem e em troca do trabalho para que essa dívida fosse paga. Porém, o débito nunca acabava e o trabalho era quase escravo. Eu posso, professora, fazer esse tipo de exemplo no meu texto? Essa consideração eu posso, desde que o seu texto não esteja completamente aí cheio dessas considerações. Eu posso fazer uma ali, como foi feito aí, ele explicou, no período colonial, porque houve a necessidade. Nós não vamos encarar isso aí como como a tipologia, por exemplo, de um texto narrativo. Ele apenas explicou o que ele havia mencionado antes. Hoje não acontece mais. O imigrante pode se naturalizar e ter todos os próprios bens e direitos previstos por lei. A importância do imigrante e sua mão de obra é considerável, além de ser em número bastante elevado. Em suma, os imigrantes formam uma das principais forças de trabalho no país, por, em sua maioria, serem especializados e capacitados para exercerem diversas profissões, e sua importância não pode ser descartada ou desprezada. Texto coerente, texto bem produzido e interessante. Olha como a leitura muda. Você já consegue extrair algo do texto. Um texto sem coerência, sem coesão, sem sequência lógica, sem encadeamento, sem elementos que irão favorecer esses mecanismos linguísticos, são textos que você não vai compreender, assim como o seu corretor também. Então você tem que demonstrar que você adquiriu ao longo da sua vida escolar esses conhecimentos mínimos. Vejam que não tem palavras de usos completamente na linguagem de vocês difíceis. São palavras simples, mas um texto bem produzido, na sequência exigida pela prova, exigida pelo Enem. Próxima cartela. Argumentação. Nessa cartela, gente, eu fiz questão de pôr para fazer a exposição aí para vocês, porque são textos de alunos que fizeram a prova, né? E aí é bem interessante porque às vezes o aluno diz, professora, mas isso acontece na prova do Enem? O que acontece? Por que o professor... Eu já usei esse texto na sala de aula e os alunos, professora, não acredito. Acredite, acontece sim. Os alunos costumam fugir, não gostar da aula de produção textual. Mas todos nós temos, gente, defesa de argumentos. Nós temos apenas que aprender a colocar no papel, dentro das suas características, dentro da característica do texto. E o conhecimento que eu tenho de mundo, mais os textos motivadores, farão com que você faça isso, né? Você não precisa ser um mestre em língua portuguesa. Você tem que ter apenas essa visão de que o texto
que você vai produzir é um texto que tenha essa argumentação, onde você fundamenta, onde você defende. E não é coisa de outro mundo. Claro, leitura tem que ter, façam leitura, não abram mão da leitura. Eu sei que vocês gostam muito das redes sociais, mas leia é sempre bom. Ouçam as pessoas, os comentários, e aí você tem todo esse conhecimento de mundo para aplicar no seu texto, de forma simples, né? Fazendo adaptações dos conteúdos. Eu tenho que estudar gramática. Por que eu tenho que estudar gramática? E você faz uma junção. Hoje não se estuda mais só gramática, é gramática aplicada ao texto. E tudo isso é visado na sua prova, no seu texto lá do Enem. Ele diz 70% do que você conhece em língua portuguesa ao longo da sua vida escolar. A sua redação, eu sempre digo para meus alunos, a sua redação equivale a 60% da sua prova. Porque é simples, nós trabalhamos nas provas objetivas com probabilidade. Né? Questões fáceis, mais difíceis. E o aluno vai no chute, né? Aquele famoso chute. E a redação não dá para chutar, amor. Você tem que ler, você tem que começar a produzir, você deve fazer isso. E não tenha como um trabalho cansativo, porque nas próximas aulas vocês vão ver vocês verão que tem algumas técnicas que você vai aprender. Você tem conhecimento de mundo, ninguém está zerado. Faltou só um pouquinho de determinação na hora do texto do candidato que nós iremos fazer leitura agora. Aqui nós temos uma argumentação precária, mas que poderia, com certeza, ser melhorada. O Brasil tem que mudar em alguma coisa. O movimento, que seria imigrantes para o Brasil, a imigração no Brasil está alta, porque eles trouxeram a lavoura de café para o Brasil. Foi assim que eles começaram a mudar de vida. Mudar de vida porque eles tinham escravos para trabalhar de graça e não tinham despesa com dinheiro para pagar os empregados. Aqui nós temos um texto, uma argumentação precária, e aí eu fiz questão, de pôr o texto para que nós possamos perceber que aqui muita coisa dentro das 5 habilidades, nós temos aqui, vocês serão avaliados nas 5, terão que demonstrar 5 habilidades. E aqui o candidato, ele não consegue demonstrar quase nada. O Brasil tem que mudar. Primeira habilidade ele já não consegue dominar, que é a questão da norma culta, a questão da gramática mesmo. Aí, você percebe aqui no primeiro período, aí nós temos aqui, você vai vendo que está bem complicada, a situação. E aí, essas linguagens mais a lavoura, por exemplo, aqui pode até acontecer de ser uma confusão na hora da escrita, mas assim, coisas simples assim, que os alunos acabam cometendo esses erros, de acordo, vejam bem, o que é solicitado é a norma padrão. E a norma padrão, a escrita da palavra assim não é essa, Você sabe que o assim vem com 2 S. Aí, começaram. Isso aqui é oralidade trazida para a escrita. Realmente, eu posso ler, começaram aqui, mas eu sei que está errado. Porque eu tenho que aprender lá nas séries iniciais, olha o porquê, olha a importância de você ter o domínio da norma padrão. Porque eu aprendo lá que quando o S está entre vogais, ele não vai ter esse som de C cedilhado ou C cedilha. Ele vai ter som de Z. Acontece na palavra casa. O S está entre vogais. Quando o S está entre vogais, tem som de Z. Então, eu tenho que ter esses cuidados, eu tenho que demonstrar para o corretor que eu consegui esses conhecimentos ao longo da minha vida escolar, a mudar de vida. Aí eu sempre chamo a atenção para a questão da margem. Eu falo para os alunos, o texto bem produzido, ele já começa, o seu corretor já vai observar desde a margem, se você faz o recuo para o parágrafo de introdução, o recuo para o parágrafo de desenvolvimento, o parágrafo de conclusão. Aí aqui, mudar de vida. Percebam que aqui tudo bem, até dá para aceitar esse começaram do candidato. Mas aqui já muda a situação. Porque mudar para nudo de vida, esse é um texto
de um aluno, o texto está na íntegra, como foi produzido, de um aluno de ensino médio. Então, é visível que o aluno não tem o domínio necessário, o domínio que é exigido, que é o mínimo para redação, para o conhecimento gramatical, né, ao longo da sua vida escolar. Também nós vamos confirmar essa informação aqui, ó, né. E aí nós temos uma infinidade de erros, né? Claro, esses erros dentro da norma padrão, né? E não tinha. E aí, ó, mudar de vida porque eles tinham. E aqui tem a questão da concordância, né? Se são eles, não posso usar eles tinha, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Cuidado com os professores, os alunos, né? Questão da concordância. Aí não tinha, ó, não tinha, está fazendo referência a quem? Ainda aos escravos. Então não tinham, né, despesas, aí, conhecimentos mínimos, né? Aula de 5º ano, 4º ano, né? Letra maiúscula no meio do período. Tenham cuidado só nos substantivos próprios, essas coisinhas que a professora explica. Tudo isso são conhecimentos gramaticais que você deve saber para poder aplicar no seu texto. Despesa com dinheiro para pagar os empregados. Eu chamo bem atenção para isso aqui. Eu lembro até os dias atuais que a professora dizia, gente, antes das consoantes P e B não se escreve N. E aí, se eu não tenho esse domínio, eu vou fazer, para mim tanto faz, M, N, né? Não. Antes do P e do B eu não escrevo. Então, você vai percebendo uma série de problemas ao longo do texto. Além de aqui, ó, o meu parágrafo iniciar com letra minúscula. E aí eu não tive uma sequência, um encadeamento nas minhas ideias. Né? O texto, aí a argumentação precária mesmo. E é a argumentação de candidato do Enem, que não é o caso dos candidatos do estado do Amazonas, porque eles estão no aulão todo no Enem 2015, e aí eles estarão, ó, na prova excelentes. E aí a cultura no Brasil, aí faltando alguns acentos, é muito grande, né? Tem muitos, também já acontece ali, ó, tem muitos profissionais, o profissionais ele escreveu mesmo separado da cultura no Brasil e ganha muito dinheiro. O Brasil tem uns vindos de alta qualidade, uns quem, né? Texto argumentativo, quem é esse uns, né? Apesar de que eu posso fazer a inferência, mas aí tem que estar lá comprovado na sua argumentação. O governo tinha que ser melhor, né? Aí nós vamos ver, dar mais oportunidades para os brasileiros, né? É aqui um adjetivo pátrio, não é um substantivo aqui para estar com letra maiúscula. Dar mais rendas mensais. E aí você percebe que ele não tem mesmo, é possível confirmar no texto. Né? A coleta, que no caso era a colheita, né? Até o uso da palavra, de uma palavra, se muda completamente. A colheita de café no Brasil, ou do café no Brasil, está crescendo cada vez mais. A renda está ficando, olha o está que eu falei para vocês. Qual é o está aí? É de permanecer ou de permanece? Aí eu dei a dica, né? Quando, aqui no caso, vamos fazer a adaptação da dica que eu falei há pouco para vocês. O Brasil está crescendo cada vez mais, a renda está ficando cada vez mais alta. Esse está aqui, a renda, o Brasil está crescendo cada vez mais, a renda permanece cada vez mais alta. Então, se couber a palavra permanece, o está. Então, façam sempre. Está com acento é igual a permanece. Está, verbo no infinitivo, terminação a R, primeira conjugação, é igual a permanecer. Está ficando cada vez mais alta. O governo também, né, faltando acento aqui, cada dia que passa, está. Mas, agora, essa aqui comprovou, meu amigo, tudo que eu já venho falando desde o início lá do texto precário. E aí, você percebe que
se nós temos a importância da aula de redação, porque às vezes você não dá a determinada importância para os seus conteúdos, você não faz leitura, e essas coisas aqui nós podemos até, esses erros ortográficos, esses erros gramaticais, porque aqui nós estamos falando de linguagem padrão. Né? Eu posso aceitar as variantes linguísticas, mas nesse caso aqui não tem variação de linguagem, aqui tem erros. Para escrita, isso aqui eu posso considerar como erros. Aqui não tem desculpa de variação, não. Aqui são erros gramaticais e algumas habilidades, a habilidade, principalmente a questão da norma culta, que o candidato não consegue. Então, não tem condições, por exemplo, do candidato ultrapassar aí uma nova barreira, né, e de repente ingressar aí na universidade, porque ele vai dar muito trabalho, até porque comprova que ele não é um aluno leitor, porque a leitura ela favorece o conhecimento de algumas palavras, e aqui as 5 competências, ele tem problema nas 5 habilidades, melhor dizendo, ele apresenta problema nas 5, não tem domínio da norma, não tem uma sequência lógica no texto, não tem argumentação, não tem... vocês percebam que ele até ensaia aí uma possível solução, mas aí ele não fez o que é solicitado, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele ensaia aqui, o Brasil tem uns vindos de alta qualidade, o governo tinha que ser melhor, dar mais oportunidade para os brasileiros. Seria uma possível solução, mas aí ele diz... dá mais oportunidade para os brasileiros, dá mais rendas mensais, e aí ele já mistura uma informação, a coleta do café no Brasil, ou a colheita do café no Brasil, que seria o correto, está crescendo cada vez mais, e aí nós nem temos mais isso aqui, tanto assim. E isso aqui era o ponto forte da economia, mas não nesse século. Então nós temos que ter cuidado, e aqui nós podemos ver um texto que não corresponde a nenhuma das 5 habilidades. Ok. Próxima cartela. Aqui nós temos um texto com forte argumentação. Né? Fluxo migratório para o Brasil. Bom ou ruim? Desde sua gênese até a contemporaneidade, o Brasil atrai estrangeiros. Prova disso é sua diversidade sociocultural. Nesse sentido, sabe-se que o papel que eles irão ocupar na sociedade dependerá, sobretudo, da sua qualificação profissional. Com o crescimento econômico brasileiro e a recessão econômica das potências mundiais, o país, deixando de explorar mão de obra, torna-se um lugar atrativo, inclusive para trabalhadores especializados. Diante desse quadro, vale questionar: o Brasil está preparado para receber todo esse contingente populacional? Nesse âmbito, vale destacar que o aumento de imigrantes, seja nativos ou estrangeiros, é um sinal. Aqui é só um fragmento mesmo do texto, e vocês percebam que é um texto que apresenta aí as 5 habilidades. Mas aí nós temos a questão da proposta de intervenção, sem proposta. O Brasil está se tornando um país mais desenvolvido e com várias etnias. Por isso é que muitos imigrantes estão vindo para o nosso país. O Brasil está tendo uma melhoria de vida que os outros países não oferecem. Tem acontecido várias tragédias e desastres ambientais no mundo, tais como enchentes, desabamentos, terremotos, tsunamis, furacões, tornados, terremotos, maremotos e outros desastres ambientais. No Brasil acontece poucos desses desastres, e é por isso que muitos imigrantes mudam e se estabelecem aqui com suas cultura, línguas, costumes, famílias e história. E a cada dia vão criando um Brasil diferente, cheio de sotaques e cultura dos imigrantes. É um texto até mais ou menos, mas cadê a proposta de intervenção? Não tem. Então, nós temos alguns problemas também no texto. Falta uma melhor argumentação. Aqui já é um texto, na próxima cartela, já é um texto que apresenta uma possível solução. Nos últimos anos, é notável que o processo de imigração para o Brasil se tornou diferenciado daquele que ocorreram nos séculos passados, pois as causas que geram essa imigração se devem a questões econômicas e às oportunidades de empregos melhores.
Um exemplo se refere aos imigrantes haitianos, que vieram para o Brasil em busca de realização profissional, pois os mesmos encontram dificuldades de encontrar empregos em seu país de origem, devido ao terremoto que abalou e arruinou o país em 2010. Eles vieram para o Brasil seduzidos pela hospitalidade brasileira, mas infelizmente não conseguem realizar seus desejos de ter um emprego, apesar da ajuda que o país fornece, pois o preconceito com estrangeiros ainda é muito grande. Os povos latino-americanos também sofrem com essa questão do desemprego, pois em alguns países há poucas oportunidades de crescer profissionalmente, devido à baixa escolaridade da maioria da população, e o que causa a imigração para os países vizinhos, como é o caso dos bolivianos, que imigram para o Brasil e chegando aqui trabalham em condições subhumanas, ganhando uma mixaria de salário e não reclamam, pois o medo de retornar à terra natal é viver na miséria, pois o medo de retornar à terra natal e viver na miséria é grande. E nós temos um texto que corresponde aí bem melhor que o texto anterior. E aí texto tem que ter uma proposta, o texto tem que estar de acordo com o que é solicitado. A nossa aula hoje é justamente sobre esse cuidado. É o cuidado que você tem que ter, a reflexão que você tem que ter acerca das habilidades. Eu tenho que apresentar domínio da norma padrão, não tenho que ser uma gramática perfeita, mas eu tenho que mostrar que eu tenho um mínimo de conhecimentos estes adquiridos ao longo da minha vida escolar. Pus aqui como sugestão de leitura um livro, intitulado Engenharia do Texto, do professor Denildo Sena, porque eu, professora Clédia, comecei, gente, a gostar de produção textual. Hoje eu gosto mesmo de produção textual, a partir do livro do professor Denildo Sena, porque ele vai apresentando passo a passo a construção do tópico frasal, o que você precisa para... A pergunta dos alunos, é bem interessante essa pergunta. Professor, eu começo por onde? Nós sabemos que é pelo começo, eu já sei o interesse da questão, qual a palavra melhor que eu vou pôr, que eu irei utilizar no meu texto. E aí nós vamos aprender tudo isso. Nas próximas aulas nós vamos fazer assim, todo um trabalho com a questão, o que é o tópico frasal, que é para tirar esse questionamento, essa perguntinha. Eu inicio por onde? Que começo é esse? Eu entendo qual é esse começo que vocês querem que eu fale, que o aluno gostaria que o professor de redação ou que tivesse um professor que explicasse, porque redação para alguns, realmente, a produção textual ela é trabalhosa, porque exige leitura, escrita, reescrita. Olha, mas vocês aqui vão dar um show, eu tenho certeza disso, porque nós temos mais de 2 aulas e aí nós iremos aprender. Então, livro do Denildo Sena, Engenharia do Texto, é um livro que é uma dica, gente, interessante. Comprem o livro, pesquise, porque em algumas bibliotecas tem o livro. E todos esses textos comentados aqui, eles foram tirados do Guia do Enem e são textos de candidatos, para que você não cometa o mesmo ou os mesmos erros. Eu sei que vocês não irão cometer, porque com a aula de redação e o Tô no Enem 2015 do Centro de Mídias da SEDUC, com a orientação aí do professor Aldemir, show de bola, maravilhoso. Então, não teremos esse problema e não tenho nem por que me preocupar com eles, Nós teremos a nossa próxima aula só dia 12 de setembro, não esqueçam, por causa do feriado. Na nossa próxima aula de redação, nós vamos aprender a construir o tópico frasal, que vai te dar mecanismos de continuidade no texto. Então, com isso, nós iremos aprender as partes que compõem o texto dissertativo, numa linguagem simples, começo, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. No mais, obrigada pela participação, estamos felizes porque até esse horário nós temos alunos aí. Infelizmente nós temos tempo, não deu, mas não acaba por aqui. Nós temos mais 2 aulas de redação e aí nós teremos a oficina com mais tempo para você, um tempo melhor distribuído para você produzir o seu texto. Obrigada mesmo, não desistam, é isso aí, vocês estão excelentes.